E eu queria lhe perguntar, até deixei algumas perguntas aqui para eu não me perder, como você percebeu, né? Como é que foi ou você percebeu, ou de repente você deu um tilt total, uma pane, e aí veio o diagnóstico? Foi mais ou menos isso, né? Eu quero começar falando que existe, socialmente falando, uma romantização do que é a produtividade e o cansaço. Sim. Então, a gente ama dizer, ai, trabalhei muito, estou muito cansada. E a mulher que tem essa tripla jornada, muitas vezes, por conta dos filhos, da casa, a gente meio que naturaliza, né? É verdade. A gente acha normal dizer que está esgotada, que está cansada. É o normal da mulher. E eu quero te dizer, mulher, que isso não é normal. Verdade. O nosso corpo, ele vai dando alguns sinais e a gente precisa estar atento. No meu caso, uma mulher que foi educada para produzir, né? E estudei para realmente me sentir realizada profissionalmente, sou realizada profissionalmente, enfim, fiz muita coisa dentro da comunicação, do jornalismo. Fui realmente feita para ser uma mulher independente para produzir, né? Mas quando veio a maternidade, que veio essa missão, né, que é incrível, que é maravilhosa, mas que requer também de muita responsabilidade, junto a um perfil meu de muito perfeccionismo, que muitas mulheres também são. Sim, verdade. Veio, então, o burnout, né, que é justamente esse cansaço extremo e esse esgotamento. E eu realmente pifei. Eu cheguei num ponto de um belo dia na minha casa, deitada na cama, eu não conseguia levantar. Eu simplesmente só conseguia abrir os olhos e descia uma lágrima dos meus olhos. E eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu não me permitia estar daquela forma. Eu sentia dupla culpa. Sim. Né? E eu me vi numa situação que eu não desejo para ninguém. Não desejo mesmo, porque é algo muito forte. É como se o seu corpo pifasse. Alguns sintomas do burnout eu até trouxe para exemplificar e conscientizar as pessoas. Então, dor de cabeça, aquele cansaço constante, que não passa, mesmo você descansando. Então, distúrbios gastrointestinais, insônia. Eu não dormia. E foi logo pós-pandemia também, né? Aquela transformação toda pela qual o mundo inteiro passou. Então, eu não dormia. Meu sono estava totalmente desregulado. E eu não conseguia acordar. Então, perdas de memória também. Às vezes, eu ia para reuniões importantes. Estava aqui conversando com você e, do nada, vinha um branco na minha mente. E eu ficava flutuando. E, ao mesmo tempo, vem um desespero, uma ansiedade. Porque é como se você perdesse o controle. Entendi. Né? E ali você começa a fugir, você começa a se esconder, você já não tem mais aquela bateria energética, sabe? Quando você dorme, relaxa, acorda e diz, uau, um dia novo. Não, quando eu acordava o dia, ai, meu Deus, não consigo. Né? Então, é uma perda energética mesmo, foi tanto física quanto mental. E aí, quando eu me vi nessa situação, foi uma grande amiga médica que me ajudou, mais uma vez uma mulher. Eu fui na clínica dela, nesse momento eu estava morando em São Luís, nós atuávamos nos 2 estados, eu e meu esposo, gerindo uma televisão lá, e ainda continuávamos aqui no Piauí, eu tinha ainda um programa ao vivo semanal aqui. Então, eu ia e voltava semanalmente de São Luís para Teresina, às vezes até 2 vezes por semana, ainda com uma criança pequena de 3 anos, 2 casas, as complicado. Empresas, e foi bem puxado mesmo. E aí eu fui na clínica dela, que é uma clínica de estética, ela é uma médica de saúde da mulher, e aí ela olhou para mim, ela falou, não, você não está precisando de drenagem, você está visivelmente esgotada. Entra aqui no meu consultório. E começou a conversar comigo e eu comecei aquele choro. Que você não controla, que você não explica. E ela disse, não, precisamos fazer exames. E eu estava com um cortisol altíssimo, estava com os hormônios desregulados. Então, muitas das vezes... Isso você bem jovem ainda, né? Isso. Tem o quê? Tem 4 anos, isso, né? Há 4 anos. Então, dentro desse processo, né? Eu tive a Estela, e depois tive uma perda gestacional. Foi justamente após essa perda,
com uma complicação, né? Onde eu tive uma infecção, eu tive que voltar para o hospital, eu tive muita perda de sangue. Mas dentro disso, com a perda do bebê, eu não foquei em mim, eu queria dar continuidade à vida. Sim. Né? Eu queria passar por aquele momento, né? Foi um momento muito difícil para mim. E dentro disso teve uma mudança de casa, de estado, de vida, e eu foquei nisso. E não me observei. Não se olhou. Não me olhei. Então, eu estava me faltando fisicamente o básico. Ferro, vitaminas, como vitamina D. Então, fica, inclusive, o alerta para as mulheres. Aí, né? Que muitas vezes é seu cansaço, essa sua falta de disposição. Às vezes, a gente rotula diretamente isso a uma tristeza ou depressão, mas muitas vezes está relacionado aos teus hormônios. Sim. Então, não tinha testosterona no meu corpo, zero, que é imprescindível. Sim, a testosterona é importante, né? Então, eu não conseguia perder peso. Então, isso me chocou também na minha autoestima. Sim. Então, por mais que eu tivesse uma alimentação saudável, o que acontecia com o meu corpo? Ele estava totalmente desregulado, Sim. ele não funcionava, eu não dormia, então eu não acordava. Então, se você não tem um corpo forte, você não tem uma mente forte, você não tem como exercer seu propósito. Verdade. Seja dentro da sua casa, seja dentro de uma empresa, seja socialmente falando. Você que está vendo e gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum episódio do Elas Têm Poder.